Boa tarde, meus seguidores. Espero que estejam todos bem nesse dia de finados, né? Bem na medida do possível de cada um, né? Hoje eu quero trazer para vocês algo que eu estava assistindo ontem, né? Dia 1º do 11. Eu gosto muito de assistir a TV Cultura, porque o jornalismo dela traz, né, coisas bem diferenciadas e muito importantes para a gente, né? E ontem, curiosamente, uma crise de insônia que me deu, e eu fiquei até mais tarde e acabei tendo o imenso prazer de assistir no jornal Giro Econômico, falando sobre as empresas e a necessidade delas com o público PCD, né? Não só a necessidade das empresas, como a necessidade do público PCD em ter uma colocação de emprego. Então, hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou passar para vocês o trecho, né, dessa reportagem, né, e depois eu vou fazer alguns comentários em cima, né, considerando a minha vivência nesses últimos tempos como uma deficiente física. Minha dificuldade é leve, então eu entendo das coisas, assim. Foi muito legal, foi assim, consegui minhas empresas. Eu faço tudo, na área de limpeza, cozinha, tudo manda fazer, eu faço tudo. Olá, Giro Econômico está no ar, o programa que mostra todos os lados da economia. Hoje, Mariana Almeida, economista, professora do INSPER e diretora da Fundação TID Setúbal, e eu, Adriana Cimino, vamos falar sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Na abertura, o Eduardo da Silva Souza compartilhou um pouco da experiência no primeiro emprego e daqui a pouco vamos conhecer melhor a história dele. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 descreve o trabalho como um direito social. Há ainda em vigor no Brasil há mais de 3 décadas uma lei que determina a contratação de funcionários com deficiência. Mais do que cumprir legislações, o mercado de trabalho inclusivo valoriza essa mão de obra que promove diversidade e, como consequência, traz ganhos financeiros. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Adriana. De que maneira um mercado mais inclusivo, né, principalmente com pessoas com deficiência, pode aumentar o faturamento de empresas e, como consequências, refletir na economia do país? Adriana, acho que a gente pode pensar em pelo menos 4 aspectos em que o investimento real nesse mercado das pessoas PCD poderia ajudar o país como um todo, né? E as empresas também em particular. Um deles é que uma empresa que investe nesse mercado e acolhe de fato e pensa a carreira para a pessoa com deficiência, ela é vista positivamente na sociedade, né? Do ponto de vista da marca, isso pode ser um ponto positivo. Mas isso é só um aspecto. Os outros 3 seriam assim. Um segundo seria do ponto de vista da produtividade, por exemplo, porque pessoas que têm deficiência, né? Pessoas com deficiência, elas têm uma vida, na verdade, cheia de entraves, de dificuldades, são pessoas muito resilientes e acostumadas a superar desafios, a criar outras alternativas, a se virar quando a vida não coloca coisa muito redonda. Isso pode aumentar a produtividade. Um terceiro aspecto seria do ponto de vista de ambiente mesmo para a empresa, porque cria um ambiente mais humano, mais colaborativo, onde você pensa fora do teu normal, pensa fora da caixa, que você tem que cuidar, e o cuidado faz bem para o ambiente de trabalho. Você tem um grupo mais que sabe o que significa cuidar e que está preocupado em cuidar, é um grupo que normalmente trabalha melhor coletivamente. Bom, por fim, um 4º aspecto fundamental é que quando o mercado de trabalho absorve essas pessoas aumentam suas rendas e com renda mais alta elas se tornam consumidoras. Então tem um outro mercado que vai se desenvolvendo e a sociedade como um todo ganha.
Bom, apesar dessas inúmeras vantagens apontadas pela Mariana, o mercado de trabalho brasileiro ainda está muito distante de ser inclusivo. Apenas 1 em cada 4 pessoas com deficiência está empregada. E informalidade e remuneração abaixo da média são uma realidade para essa parcela significativa da população. O Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com deficiência, considerando a população com idade igual ou superior a 2 anos, segundo estimativas da PNAD contínua de 2022. Esse número representa 8,9% de toda a população brasileira. Mesmo depois de mais de 30 anos da criação da lei de cotas para pessoas com deficiência, que vale para empresas de 100 funcionários ou mais e de representar parte significativa dos cidadãos, esse grupo ainda encontra muita dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. O nível de ocupação de pessoas com deficiência é de apenas 26,6%. Em relação ao total da população brasileira, esse número chega a 60,7%. Um grande entrave que a gente tem ainda é que as políticas ainda de acolhimento que estão voltadas para essas pessoas, elas ainda têm repercutido apenas no âmbito de cumprimento de requisitos legais, né? Então, é muito comum que as organizações elas acolham as pessoas, mas mais para cumprir um requisito, para se livrar de uma fiscalização. As diferenças também ficam em evidência quando se comparam os salários. Em nível nacional, o rendimento médio real do trabalho de pessoas com deficiência é de R$ 1.860, enquanto que a média entre as pessoas sem deficiência fica em R$ 2.690. E dependendo de qual e do grau de deficiência, conseguir um emprego pode ser ainda mais difícil. Alguns tipos de deficiência, eles têm uma maior participação no mercado do que outros. Então, pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva, elas têm uma maior participação no mercado de trabalho do que pessoas com deficiência intelectual, cognitiva e até mesmo física. Eduardo tem deficiência intelectual leve. Ele, que tem 30 anos, trabalha como ajudante geral em uma rede de lanchonetes. Esse emprego trouxe aprendizado e independência para ele. Eu ficava trancado em casa, não saía pra nada, não falava com ninguém, era fechado, era muito fechado. Aí eu fiz até, passei no psicólogo assim, para desenvolver, conversar com as pessoas assim, eu fui desenvolvendo. Aí até hoje eu ando sozinho, pego o metrô sozinho, pego o ônibus sozinho, vou para outros lugares assim, sozinho assim. Empresas que têm pessoas com deficiência no quadro de funcionários percebem benefícios que vão além do cumprimento da lei e se diferenciam em seus projetos. Organizações que recebem pessoas com deficiência e são mais adeptas a pensamentos inclusivos e voltados para a diversidade, são organizações que se reconhecem como aprendentes. Essas instituições acabam fazendo projetos diferenciados, acabam utilizando a pessoa com deficiência na sua organização para gerar uma inteligência no seu quadro de colaboradores. Não só a sociedade perde com o cenário atual, mas a economia do país como um todo. Se esse grupo de poucas pessoas for melhor acolhido no mercado, tiver uma série, eles vão ser indivíduos com renda. O que indiretamente se gera um dinheiro na economia, se injeta dinheiro na economia, também por parte de ampliar o mercado consumidor para diferentes produtos. E aí, o que seria o mais natural, o mais saudável, que aí um grupo que não tem só produtos selecionados aí, mas é um grupo que tem poder de escolha, um grupo que pode consumir o que qualquer outro quer, e é uma acessibilidade importante, econômica, que muitas vezes não é considerada. A inclusão precisa estar mais presente no nosso dia a dia, não apenas no mercado de trabalho. A partir do momento que você passa a ter elas dentro do seu ambiente de trabalho, a entender quais são as dificuldades ou questões que ela tem, mas que outras pessoas também têm, independente de ter deficiência ou não, isso também passa a trazer uma nova perspectiva. A partir do momento que você
convive com uma pessoa com deficiência, você entende que ela tem uma característica física ou intelectual diferente da sua, né, de outras, mas que isso não impede ela de estar produzindo igual ou melhor do que outras pessoas. Eu acho que isso é o principal recado, assim. Eduardo, que já ganhou prêmios de melhor funcionário, sabe disso e quer continuar alcançando patamares mais altos. Desenvolver, conhecer gente nova, não ficar só naquele lugar só. O poder do trabalho, ele é transformador, né? O Eduardo contou que ele ficava muito tempo sozinho em casa e agora já diz que quer desenvolver novas habilidades, de repente até numa outra oportunidade. Você acredita que as empresas, além de oferecer a vaga, e também, muito porque também a legislação determina isso, elas devem também oferecer um plano de carreira como uma parte de responsabilidade social, um plano de carreira para essas pessoas? Acho que as empresas e a sociedade como um todo tem que fazer essa virada, né, de mentalidade mesmo. Assim, acho que tirar essa questão do lugar da burocracia, né? E tem muita empresa que faz só pela burocracia, né? Então cumpre, né, para tentar cumprir o que são as cotas das pessoas com deficiência na empresa, sem entender esses valores. É um valor a pessoa, né, ter a pessoa com deficiência e ser capaz de fazer uma inclusão real, né? O pensamento da diversidade, o pensamento que vai na contramão daquilo que a gente fez muito tempo, que foi basicamente pensar o mercado de trabalho de um ponto de vista uniformizado. Mas se a gente pensar na economia tradicional, lá atrás, século XX, era produção em massa, com um trabalhador que repete, que faz sempre a mesma coisa e tal. Isso criou um grande ambiente de maior uniformização. Mas isso passou, já faz algumas décadas que você percebe que a economia gera valor em outro lugar, né? Que é o lugar da percepção do indivíduo mesmo, da diferenciação. E a pessoa com deficiência tem algumas diferenciações que são próprias, né, do fato de uma deficiência física ou mental, mas as pessoas em geral não são uniformes, né? Então conseguir introduzir isso como forma de pensar que o ambiente de trabalho tem que ser inclusivo, tem que ser diverso, tem que aproveitar as experiências e as competências diversas das pessoas, pode ser simplesmente um grande ganho para nós, para entender para onde vai o futuro de fato da nossa economia. Que é como você disse, né? Todo mundo tem limitações, pessoas com e sem deficiência. Exatamente. Agora eu queria chamar um gráfico aqui na tela para a gente dar uma olhadinha que demonstra aí um fator também muito importante quando a gente fala em mercado de trabalho para pessoas com deficiência e para pessoas sem deficiência também, que é o grau de instrução. Aqui nessa tabela, então a gente vê em verde o percentual de pessoas com deficiência que estão ocupadas e em azul o percentual de pessoas sem deficiência que estão ocupadas. O que esse gráfico aqui fala pra gente, Mariana? Acho que um primeiro aspecto é que a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ela perpassa o conjunto dos níveis de ensino, né? Que então, ou seja, existe um gap tanto para quem tem superior completo como para quem está sem instrução. Agora, se a gente comparar um pouco a queda das duas, né, gráficos aqui, você percebe que cai um pouco mais no caso da pessoa com deficiência, ou seja, quanto menor o nível de instrução, maior ali também o gap em relação às pessoas sem deficiência e com deficiência, o que significa que a corda está estourando nos mais frágeis também ali, né? Então, que não conseguiram ter instrução e aí realmente não conseguem um emprego. E esse grau de instrução aqui, ele está totalmente relacionado também com a renda, que a gente já viu na reportagem que é menor para pessoas com deficiência. Isso amplia ainda mais a desigualdade. E a desigualdade tem essa perda de oportunidade do ponto de vista também da economia como um todo, porque as pessoas com deficiência, com baixa renda, todo mundo aqui, esses gaps, né? Se a pessoa está ocupada, de novo, ela teria um salário. Se ela tivesse um salário, ela estava consumindo. E tem um conjunto de possibilidades de consumo que a gente acaba não aproveitando, né? Cada consumo de alguém é um novo setor que se difunde outros empregos que são gerados. Então, tem um efeito multiplicador aqui possível que está subaproveitado. A gente tem, então, desigualdades na educação, que vimos aqui no gráfico, que se refletem na desigualdade no mercado de trabalho e na remuneração entre pessoas com e sem deficiência. O que você acha que está faltando para a gente virar essa chave como sociedade e aí transformar esses vários setores? Olha, bom, as desigualdades, eu costumo dizer que elas se reproduzem de maneira muito silenciosa e invisível, mas quando você vai ver, ela tá lá, tá grande, né? O que falta? Algumas questões, mas nesse caso que a gente está tratando hoje, é muito importante
focalizar também algumas políticas. Tem o papel do poder público, que é de olhar para a pessoa com deficiência e entender o que dá para fazer enquanto política pública para além das cotas, quer dizer, o que mais? Como é que eu preciso fazer para ter espaços mais inclusivos? Eu consigo, né, apoiar as empresas num processo de transição para ambientes mais diversos e inclusivos? Né? Como é que o próprio poder público está fazendo isso internamente? Como é que estão as contratações do poder público? Então esse é um olhar. E do outro, é uma questão de mentalidade de sociedade mesmo. A gente precisa entender que é tempo de cuidar. É um tempo da gente aprender com os nossos erros do passado, de trazer todo mundo para dentro, não deixar ninguém para trás e falar, olha, a economia, o crescimento, o nosso bem-estar vai depender da gente conseguir fazer essa virada de chave, que é cada um e é o coletivo. Muito bem. A seguir... Boa tarde. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa reportagem? Eu achei muito bonita, muito rica, só que aí eu vou pegar um ganchinho dessa reportagem para contar a minha história, né? Mais uma parte da minha história. Aí diz que as empresas, de acordo com a porcentagem de funcionários, ela tem que ter uma porcentagem de vagas para deficientes físicos, né? Vou falar deficiente físico porque se a gente fica falando PCD o tempo todo, algumas pessoas meio que desconectam do que é real, do que realmente acontece. Então, as empresas, por essa lei que a repórter falou, elas são obrigadas a abrir vagas para deficientes. Né? Se você olhar um edital de um concurso público, aquele edital também vai mostrar, né, na grande maioria das vezes, vagas para deficientes. Tá, tudo muito lindo, muito maravilhoso. Aí eu te pergunto, você que é PCD, que é um deficiente físico, você tem a oportunidade de entrar numa empresa. Ótimo. Agora, e você que já está numa empresa e passa a ser um deficiente físico? Porque foi isso que aconteceu comigo. Para quem me conhece, né, sabe que eu sou técnica de enfermagem de formação. Em 2007, eu ocupei um cargo público, uma vaga como auxiliar de enfermagem no município de Diadema. Né? Vou até usar aquela expressão capacitista que a gente já conhece. Eu era uma pessoa normal, né? Com algumas outras deficiências, talvez, mas, todo mundo sabe que isso acontece, né, gente? Então, vamos lá, não vamos sofrer porque o meu adaptador aqui tá dançando um pouquinho. Mas vamos lá, vamos continuar a conversa. Eu era uma funcionária pública desde 2007. E aí, com o advento da pandemia, eu fui contaminada, eu fui amputada, né? Só que aí o que a empresa que eu trabalhava, a prefeitura, que cobra das outras empresas, que multa as outras empresas. Como vocês viram aí, a empresa tem que responder, né? Por que ela não tem aquela quantidade de deficientes especificado, né? Então, assim, a prefeitura é a responsável por fazer essa cobrança, certo? Só que a prefeitura não cobra de si mesma. Por quê?
Porque a partir do momento que eu me tornei deficiente física, assim, bem rapidinho para vocês. Se você, aos 49 anos, como andante, após os 49 anos, você se torna cadeirante, no mínimo que você pode ter é um quadro de depressão. Eu estou dizendo no mínimo, né? Porque pode haver muito mais coisa por aí. E não querendo diminuir a condição de ninguém, mas por muito menos que isso, tem muita gente num quadro depressivo de não sair de casa ou de estar tentando suicídio pela cidade, né? Então, uma amputação dupla, que é o meu caso, é o mínimo a se pensar, é o mínimo a se esperar. Porém, eu ouvi de muitos médicos que um quadro depressivo só cura você achando, lógico, fazendo todos os tratamentos clínicos adequados, né, que é o que eu faço. Mas você tem que ter contato com o mundo, você tem que viajar, você tem que tentar fazer coisas que você gosta. Quem pode dançar, quem não pode ir dar um passeio pelo shopping de vez em quando e trabalhar, né? Por quê? Porque quando você trabalha, você se sente útil, você coloca a sua mente para funcionar, você se distrai, né? Você percebe que o mundo, apesar, né, de tudo, o mundo tem alguma coisa para você, né, para te ajudar. Mas aí eu te pergunto, se eu estava trabalhando e eu me tornei cadeirante e eu abri um quadro depressivo, o que era mais óbvio para uma empresa onde eu já trabalhava? Eu não estava pedindo uma vaga, como a gente viu, né, na reportagem, que o menino ficava em casa trancado, sem ter contato com o mundo, sem ter contato com pessoas, se julgando menos, né? E a partir do momento que ele teve a oportunidade, ele conseguiu sair daquele quadro, ele conseguiu se sentir útil, conseguiu agora ter desejo de fazer mais coisas, né? Mas aí no meu caso, eu era útil, né? Eu achava que tinha algum tipo de utilidade no serviço que eu exercia, porém, usando de um recurso que aí eu deixo cada um pensar o que acha melhor, eu abri um quadro depressivo e a empresa que eu trabalhava me aposentou por invalidez. Não porque a cidade não me comporta lá, né? Não porque não existe lugares que poderia me receber como funcionária, né? Não porque a maioria dos lugares não tem acessibilidade. Porque na grande realidade, quando a gente olha, quando a gente tira todo o enfeitezinho bonitinho, a gente se depara com UBSs inacessíveis, com hospitais inacessíveis, né? Como era o prédio onde eu trabalhava, que o elevador a cada 6 meses era arrumado e quebrava novamente e ficava 6 meses sem funcionar, né?
Só existe um lugar que tem uma determinada acessibilidade, mas porque também é muito novo, que é o Quarteirão da Saúde. Todo o resto, toda a infraestrutura, inclusive o sindicato, não tem acessibilidade. Se eu tiver que me dirigir ao sindicato, ou eu sou carregada, ou eu tenho que ser atendida na garagem do prédio, porque o prédio tem 2 vãos de escada para cada andar que você quiser acessar, né? E aí fica aquela dúvida: como você cobra do outro aquilo que você não tem e aquilo que você não faz? Porque muitas empresas em Diadema são cobradas, sim, por não ter deficiente físico nelas no quadro que ela deveria ter. Inclusive, a gente vê anúncios na internet. Teve uma época que tinha uma placa enorme, que ao invés de ser uma placa de promoção de produtos, era uma placa pedindo pessoas, né, com algum tipo de deficiência para o quadro de funcionários. Por quê? Para que essa empresa não viesse a pagar esse tipo de multa. E a prefeitura? Não é uma empresa? E a prefeitura? Porque a gente viu ali a moça levantando a história de que essa lei tem 30 anos. 30 anos. Em 30 anos, ninguém se deu conta, não existe ninguém que necessite, porque vamos falar da acessibilidade, né? Todo mundo quando pensa na acessibilidade, pensa no cadeirante. Sim, pensa no cadeirante. Mas vamos lá. Um idoso que cai, que precisa ir ao médico, ele não precisa de uma acessibilidade? Ele não precisa de um lugar fácil para ele chegar? Com rampa, sim, porque a escada te faz força. Você tem que estar com uma sua estrutura muito boa para subir numa escada. Então, um idoso, muito provavelmente, não está com essa estrutura toda, né? Uma mulher grávida que também, em muitas situações, não se encontra em condições de ficar subindo e descendo escada, até por uma questão do parto em si, né? De antes do parto, de depois do parto, e de depois do parto com o seu filho num carrinho de bebês, né? Não é uma cadeira de rodas, mas é um carrinho de bebê, que se a mãe não tiver um acompanhante, em muitos lugares, ela tem que ir para a rua com aquele carrinho de bebê. Num trânsito onde motoqueiros sobem a calçada, você arriscaria pôr o seu filho num carrinho de bebê e, por não ter condição de andar na calçada, ir para a rua com ele? Olha a acessibilidade aí, né? Então não é só para o cadeirante, não é só para o deficiente visual que precisa daquela marcação na calçada para ele se direcionar com a sua bengala, né? O deficiente, aquele que tem baixa visão, ele não precisa ser completamente cego, ele pode ter uma baixa visão. Então não é só o cadeirante, né? Então, assim, a gente acaba vendo,
uma cobrança monstruosa de alguns lugares que eles mesmos não exercem. Eles usam de subterfúgios para dar a volta naquilo que eles estão deixando a desejar. E muito. Porque eu ouvi de pessoas que deveriam estar lutando comigo, a pessoa falar assim: nossa, mas você tem muito tempo que trabalha em Diadema, você sabe que nenhum setor de Diadema tem acessibilidade para te receber. Só que ninguém assumiu isso. Eles simplesmente usaram o subterfúgio de uma segunda doença, né, para me invalidar. Porque ninguém me ofereceu um serviço home office. Porque ninguém pensou nem em me manter trabalhando remoto, que é possível, que existem setores, mas aquela história do mas você vai estar mudando de trabalho, você vai estar exercendo outra função e isso pode dar problema no futuro. Agora, o problema de eu ser colocada como inválida num mundo que vocês viram ali, um mundo que está tentando girar para frente, você vê a insistência de ou manter como está ou girar para trás, né? Porque assim, se você não vê a evolução, automaticamente esse lugar está evoluindo. E aí eu te pergunto, lançando outros concursos, vai aparecer a vaga para PCD. Olha que coisa mais incoerente. Você pede um PCD, mas você põe para fora um que passou a ser. Fica aí a minha pergunta. Alguém tem como me responder isso? No mundo que a gente tem que lutar contra o capacitismo, no mundo que a gente tem que lutar para ter voz, para estar presente de alguma forma, num mundo que a gente vê levantando-se bandeiras de todos os tipos de minorias. E aí você se depara com uma involução. Nem sei se essa palavra existe, mas não tem outra na minha cabeça nesse momento. Evoluir. Eles não querem evoluir. Eles preferem te colocar assim um problema a menos. Não vamos discutir mais sobre isso. Não vamos perder mais tempo sobre isso. Então, o que me resta é tentar representar essa pequena, minúscula porcentagem de pessoas que com certeza estão dentro de casa, igual aquele menino ali falou, sozinho, sem querer contato, sem querer ser ouvido, porque eu agora faço parte da minoria, né? Mulher, negra, de periferia, deficiente. Em muitos lugares a gente vê, vou citar no Congresso Brasileiro,
a representatividade feminina é minúscula e cada vez que a gente tenta ir para frente, você dá 2 passos para frente, vem 3 para trás. Quem tá atento sabe bem do que eu tô dizendo. E ontem eu fiquei muito comovida ao ver uma foto de 2 vereadoras aqui de São Bernardo. E embaixo a legenda dizendo assim: as 2 únicas mulheres da Câmara de Vereadores dessa minha cidade. Uma branca e uma negra. E aí eu pensei, e a deficiente, cadê? Então, os deficientes, eles estão numa minoria da minoria. A minoria esquecida, que cada vez mais dá 2 passos para frente e 5 empurrões para trás. Boa tarde. Me sigam, compartilhem, deixem seu comentário. Vejo vocês no próximo videozinho.